Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje toda a nossa liturgia, ela se concentra na ascensão do Senhor aos céus. É o Senhor que se eleva aos céus pelo seu próprio poder. Às vezes, para nós, é difícil de entender o que este afastamento traz em benefício para nós, para toda a humanidade. Porque aqueles que estavam próximos de Jesus, com certeza, sentiram a sua falta, a dor da sua ausência. Mas hoje, de modo particular, na primeira leitura, vem nos ensinar, nos ajuda São Lucas a perceber que foi todo um plano preparado por Deus, um plano pedagógico de ensinamento aos seus discípulos. Jesus, ele ressuscita, mas ele não ressuscita para permanecer aqui, ou pelo menos não na sua forma física. É necessário que ele vá para que venha sobre nós o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Agora, meus irmãos, quando Jesus ele entra nos céus, ele triunfa. É um triunfo, por isso que o Salmo ele vai dizer: por entre aclamações Deus se elevou, ele sobe ao toque da trombeta. É um triunfo, porque Jesus, quando vai aos céus, ele tem um lugar sentado à direita do Pai, de onde há de julgar. Nós professamos assim, os vivos e os mortos. Ele assume um papel como uma ponte entre terra e céu. Mas Jesus, quando ele vem para se encarnar, ele vem sozinho. Mas agora, quando ele retorna, ele leva toda a humanidade consigo. Por isso que nós dizemos que o Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos a igreja, nós somos partes deste mesmo corpo de Cristo, e ele não quer deixar para trás nenhum dos seus, nenhum daqueles que foi a ele confiado. Jesus, quando ele entra nos céus, ele eleva aos céus também a nossa humanidade. E nós recebemos uma graça muito maior do que aquela que nós poderíamos haver antes, porque agora o nosso destino é seguro. Alguns vendem por aí em alguns lugares, o terreno do céu, a chave do céu. Nós não precisamos disso, porque lá já está o nosso Senhor. Lá já está aquele que nos garantiu que existe já agora aberto para nós um caminho, uma via que tem como fim a vivência na eternidade junto com o Senhor. Agora, nós também somos chamados a uma atitude. Nós não podemos ficar parados diante disso. Por isso a antífona de entrada e o finalzinho da primeira leitura vai dizer: vocês não podem estar parados olhando para o céu. Não, mas é um tempo em que nós precisamos vigiar, em que nós precisamos estar atentos, custodiar aquilo que a nós foi entregue, foi nos doado por tanto amor em Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, este tempo da ascensão é um tempo que nos coloca entre duas vindas do Senhor. A primeira vinda, que é na sua humanidade, na sua encarnação, mas a segunda vinda, que é este tempo em qual nós esperamos, que é o seu retorno triunfante, aonde ele vem para instaurar o seu reino que já começou em nós, que ele já deixa para nós,
e nos dá a possibilidade de, já aqui na terra, experimentarmos desta graça. Agora, meus irmãos, esta festa da Ascensão, ela deve fortalecer em nós a esperança desta certeza que, se nós correspondermos a esta graça que o Senhor nos dá, nós temos um lugar garantido com Ele. Os discípulos, depois desta experiência, e olhando Jesus subir, eles adoram Jesus. E este adorar Jesus deve ser a nossa postura. Nós precisamos estar numa contínua adoração ao Senhor. Os discípulos, eles foram para o templo, eles ficavam no templo. É aqui o nosso lugar, o lugar daqueles que creem na ascensão do Senhor, que creem na sua glória e aqui permanecem, aqui desejam estar não para cumprir uma obrigação, mas desejam estar para adorar este Senhor, para cultivar esta graça que Ele inaugura, porque a sua ida derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E a presença de Jesus já não é mais uma presença física, aonde nós precisamos nos deslocar, mas é uma presença de Jesus dentro de nós. É um renovar, é um novo que acontece naquilo que é o natural, naquilo que era a nossa humanidade, mas a nossa humanidade, ela ganha um aspecto diferente. E é por isso que nós também somos chamados a nos elevarmos com Cristo, e nós fazemos isso todas as vezes que nós nos colocamos em adoração. Todas as vezes que nós rezamos, a verdadeira oração deve elevar o nosso espírito a Deus. Nós não podemos ficar só nas coisas de baixo. Não podemos ter um espírito de galinha que a sua vida é ciscar, é olhar para o chão. Não. Nós somos chamados a contemplar as realidades do alto, a inflamar o nosso coração com esta força que não vem de nós, mas esta força deste derramamento do Espírito Santo que nosso Senhor anuncia aos seus discípulos. Por isso ele diz: fiquem aí, até que venha sobre vós a força do alto. Isso nós precisamos entender, que nós precisamos estar no nosso lugar. Não é que a nossa vivência de fé é uma coisa mirabolante, cheia de efeitos especiais. Não. O Senhor, Ele vem a nós, no nosso lugar, aonde Ele te colocou. É ali que Ele vem com o seu Espírito Santo. E é ali que Ele faz germinar no seu coração esta força, que não é a nossa, mas é a força do alto, e que nós vemos as consequências, porque a segunda leitura, ela vai dizer para nós, que com a entrada do Cristo nos céus, com a vinda do Espírito Santo, nós podemos ter sabedoria, entendimento, para compreender aquilo que é o chamamento de Cristo na nossa vida. É claro que nós estamos aqui, muitos de nós dizemos que estamos na igreja para nos reabastecer. Nós estamos aqui para reinflamar o fogo, para mexer as brasas deste fogo. Mas não é para que nós estejamos incendiados, nós do Cristo, mas para que nós possamos sair daqui e levar este Cristo a todos aqueles que nós encontramos. Jesus, quando Ele parte, Ele já espera dos seus discípulos, de algum modo, que todos reconheçam Ele mesmo nos seus discípulos. Meus irmãos, o mundo carece da presença do Cristo. Talvez porque nós não estamos conseguindo ser a imagem de Cristo para este mundo. Nós estamos aqui domingo após domingo para recebermos Jesus e Eucaristia, para sermos inflamados da sua presença, mas não para que nós tenhamos força de levar uma vidinha medíocre. Não, nós estamos aqui para sermos nós transformados nele. E é essa que é a missão da igreja. É por isso que o Espírito Santo, ele vem sobre nós. A igreja de Cristo, nós precisamos anunciar ao mundo, como vai dizer o Evangelho, a conversão.
o perdão dos pecados. A nossa missão enquanto igreja é continuar a obra de Cristo. É continuar tudo aquilo que o Senhor, Ele deseja e Ele faz e quer fazer cada vez mais através de nós neste mundo. Nós estamos no mundo para santificar o mundo. Agora, sozinho, nós não damos conta. E é por isso que nós precisamos deste auxílio, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nós vamos celebrar em Pentecostes, mas é o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, que foi infundido em nós, mas que precisa aos pouquinhos, meus irmãos, ir ganhando força, ir tomando forma. É como uma criança pequenininha, um bebezinho. O bebezinho, ele tem muitas potencialidades, mas que ainda não foram desenvolvidas, que precisam pouco a pouco serem desabrochadas. E nós vamos acompanhando isso com alegria, né? Quando diz a primeira palavrinha, papai, mamãe, nós nos alegramos com aquilo, mas chega um momento em que ele precisa caminhar. Este é o momento da igreja. A igreja que já recebeu do Cristo toda a capacidade, que já tem em si, em germe, tudo aquilo que foi confiado por Deus e que agora tem, neste tempo, o Espírito Santo como aquele que vai nos ajudando a descobrir em nós todas estas capacidades. Eu não sei aonde você está na sua caminhada com Jesus, mas nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, pedimos ao Espírito Santo para que apresse em nós esta capacidade, esta maturidade, para poder enfrentar as situações do nosso tempo presente. A nossa luta, meus irmãos, não é contra homens de carne. Nós sabemos, e é por isso que nós não podemos vencer este mundo se nós não formos revestidos da força do alto. Então vamos pedir a Deus hoje esta graça. Nós estamos no meio da novena do Espírito Santo, que dia após dia, vá pedindo mesmo, aonde você estiver, fazendo o que estiver a fazer, pedindo este Espírito Santo que venha te ajudando, te auxiliando e formando-te como uma testemunha do Cristo. Que o Senhor assim nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.